Evangelho. Após terem escutado e convivido com o Senhor, os discípulos foram enviados 2 a 2 para proclamarem a boa nova, pregar a conversão e curar os enfermos, sem se apegarem a futilidades, perdendo tempo com coisas que não são essenciais. Na 15ª semana do Tempo Comum, a nossa convidada é Maria Afonso, da Ordem Franciscana Secular, OFS. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui na FM Santa Clara para partilhar com vocês o Santo Evangelho. Como vocês ouviram, o Evangelho escrito por Marcos, que fala justamente do envio. Jesus andou com os seus discípulos, ensinou-os, preparou-os para a missão. Todos aqueles eventos pelos quais os discípulos passaram ou vivenciaram junto com Jesus, acompanhando Jesus todos os dias, em todos os lugares, era uma preparação, era, vamos dizer assim, uma escola, uma aula. Jesus estava preparando os 12 para uma missão que se aproximava. E o dia chegou. Então, diz no Evangelho que Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los. Começou a mandá-los para lugares diferentes, de 2 em 2, com a bela missão de anunciar a Boa Nova, com a bela missão de levar a palavra da salvação, a palavra de vida, para os povos que não a conheciam, para os pagãos, para os gentios e para os próprios judeus que não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Eles receberam a missão, foram chamados para que acontecesse a conversão. Jesus disse muitas vezes nos seus discursos, nos seus ensinamentos, disse muitas vezes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus também disse muitas vezes que ele não veio para um só, quer dizer, para um pequeno grupo, ou para uma pequena cidade, ou para um país. Ele veio para o mundo inteiro. A mensagem da Boa Nova é universal, é para o mundo inteiro, é para todos os povos. Nós tivemos testemunho disso em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos no cenáculo em Jerusalém e eles falam línguas
estranhas. Muitos daqueles homens eram analfabetos, mas falavam línguas, quer dizer, idiomas diferentes. E as pessoas que os ouviam também os compreendiam. Então o Espírito Santo veio fazer a universalidade da palavra de Deus, que foi ensinada, vivida por Jesus aqui na terra, que isso não é para um pequeno grupo, é para todo o mundo. Então Jesus envia os 12 em grupinhos de 2 em 2 para levar a boa nova, para pregar a boa nova, para ensinar o amor, a prática verdadeira do amor, e que todos se convertessem. Quer dizer, a missão que os discípulos, que os apóstolos de Jesus receberam, era a missão de fazer acontecer a conversão. Mas Jesus chamou a atenção dos discípulos. Como um pai que dá uma tarefa para um filho, mas dá as dicas, as orientações de como fazê-la bem feita. Jesus disse para eles, quer dizer, Jesus chamou a atenção para que eles não se apegassem a coisas pequenas, coisas supérfluas que surgem no dia a dia, muitas vezes, com o único objetivo de impedir ou de atrapalhar a missão. Então Jesus chamou a atenção deles. Olha, vocês precisam, na linguagem de hoje, vamos dizer assim, ter um foco. O foco é o anúncio da Boa Nova, é a conversão de todo o povo. E não se apegar a coisas pequenas, coisas que não somam nada. O mundo de hoje está precisando ouvir isso. Não, meus irmãos? O que é que vocês acham? Todos nós somos chamados. Jesus chamou os 12. E através dos 12, eles levaram a mensagem e chamaram outros, e o chamado se estendeu. A palavra se espalhou e chegou até nós. E nós, cristãos batizados, somos chamados todos os dias a fazer aquela mesma tarefa que os discípulos receberam diretamente de Jesus. Levar a boa nova e fazer acontecer a conversão. Nós somos chamados todos os dias. É nossa obrigação, é o nosso papel. Mas tem uma coisa que o mundo precisa observar. Nós, família, nós, comunidade, precisamos observar. Não vamos nos apegar àquelas coisas que muitas vezes interferem com o objetivo de nos magoar, com o objetivo de tirar o nosso entusiasmo na missão. Vocês sabem, vocês que estão me ouvindo, que são de pastorais, que são de comunidade, vocês sabem que essas coisas acontecem. Às vezes, tem aquelas pessoas que não somam, mas atrapalham. Não vamos escutar, quer dizer, não vamos levar em consideração essas coisas. Deixa para lá. O que é mais forte? É o chamado de Jesus? É o evangelho? Ou essas coisas pequenas? Deixa isso para lá, deixa de lado. Vamos em frente. Nós cristãos temos um foco. É cumprir a missão de anunciadores do evangelho. É cumprir a missão de levar a boa nova para aqueles que não a conhecem, para aqueles que já ouviram falar, mas não a entenderam, e para aqueles que conhecem, até viveram um pouco, mas estão fraquejando. Olhe, meus irmãos, minhas irmãs, são muitas as situações em que nós precisamos chegar com a palavra de Deus para fortalecer,
para restaurar, para curar. A palavra de Deus vivifica, salva, restaura. E nós é quem temos a missão de fazer isso, levar essa palavra aos nossos irmãos, aqueles que estão precisando, aqueles que precisam de ouvir uma palavra de amor, uma palavra de carinho, de apoio, aqueles que precisam reforçar a sua fé, o seu amor em Deus. Então somos nós que precisamos chegar junto a essas pessoas e não deixar que o desenvolvimento da missão seja interrompido por barreiras, por coisas supérfluas que surgem no caminho. Elas surgem, faz parte do dia a dia da vida. A vida não é um mar de rosas. Tem os obstáculos. Mas se nós estamos alimentados com a palavra, se nós estamos fortalecidos no corpo e no sangue de Cristo, através da comunhão, nós teremos força, coragem suficiente para enfrentar o grande desafio. Outra coisa também que nos fortalece, que nos dá muito ânimo, é a oração. É a oração. Vocês imaginam? Os discípulos, eles oravam. Eles não tiveram um certo receio de enfrentar o mundão, lugares que eles talvez não tivessem nem conhecido, nem conheciam ainda, pessoas que eles nunca viram. Mas a força da oração, a confiança em Jesus os levou e eles fizeram maravilhas. Eles fizeram maravilhas, eles levaram à conversão muitas, milhares de pessoas se converteram. Fizeram numerosas curas, muitas. Levaram a paz a tantas famílias, a tantas pessoas. Estão lembrados como é que Jesus chega no cenáculo? A paz esteja convosco. Então, aonde a palavra de Jesus entra a paz. Então, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer, nos enriquecer na palavra, na oração, para o grande desafio, que é a missão. É um desafio. Aceitar o convite de Jesus fez, naquele tempo, naquela época, e faz a cada dia. Ele convidou, ele chamou os 12 e continua chamando. Ontem e hoje, sempre, Jesus é presente, foi presente naquele tempo, é presente hoje e será presente no futuro. Por isso que tem na Bíblia a frase, ontem, hoje, Jesus, ontem, hoje e sempre. Então esse convite é feito todo dia. Todo dia nós somos chamados. Por que o mundo não está escutando o chamado? Precisamos ir ao encontro dos nossos irmãos respondendo a esse chamado de Jesus. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa boca ao chamado de Jesus. Não esqueçam nunca, não esqueçamos nunca que ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos fazer isso? É a nossa missão. Jesus está chamando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.